Olá, bom dia. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo. E hoje vamos continuar o nosso estudo comparativo entre o livro de Números e o livro de Hebreus, focando especialmente no livro de Hebreus. Nós estamos trabalhando a estrutura do livro de Hebreus e queremos que você aprenda sobre a superioridade de Cristo. Hoje, especialmente, uma advertência, uma exortação para o povo de Deus com respeito a essa superioridade. Quero convidá-lo a orar para estar conosco e oramos e buscando juntos a presença de Deus. Querido Deus, eu te agradeço, Pai, pela tua graça, pelo teu amor, te agradeço pelo teu cuidado, principalmente, ó Pai, porque a tua palavra tem muito a nos ensinar. Queremos pedir que tu nos ensine e nos ilumine ao lermos a tua palavra hoje e ao estudarmos esse assunto que é tão extraordinário e faz tanto bem ao nosso coração. Ajuda-nos a ouvir a advertência que o escritor aos Hebreus nos faz e ensina-nos, ó Pai, a obedecer a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias lá na, eh, na carta aos Hebreus, especialmente na carta aos Hebreus. E eu quero convidá-los a olhar comigo aqui sobre esse assunto. O texto está a superioridade de Cristo. Esse já é o 10º estudo que nós estamos fazendo sobre da série A Lei de Deus, e estamos estudando especialmente Hebreus, de 5:11 até 6:20. E depois disso nós vamos estudar, não haverá tempo disso para hoje, mas logo depois nós vamos estudar a obra de Jesus, seu serviço como eterno sumo sacerdote. Então, eu gostaria de relembrar com você algumas coisas que já foram estudadas nas lições passadas, para que a gente possa caminhar a partir daí. Nós estamos falando já, esse é o terceiro estudo, nota, é o número 3, é o terceiro estudo da análise de Hebreus, do ponto de vista do seu tema e da sua temática. E esse texto nos diz, do capítulo 1 até o capítulo 6, versículo 20, nós estamos falando da superioridade de Cristo, e neste último trecho, especialmente, nós temos uma advertência, uma exortação, uma parênese, um, um conselho que nos é dado através de tudo aquilo que foi falado. E a superioridade de Jesus Cristo em Hebreus já foi demonstrada de várias maneiras. Primeiro, que Jesus é o cumprimento das Escrituras. Lá no início, diz que Jesus é a revelação completa de Deus. No passado, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, o qual constituiu herdeiro de todas as coisas, e ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, ele é superior à própria Escritura, superior à revelação que é feita da parte de Deus, que ficou para nós em forma escrita. Por quê? Porque ele é a revelação máxima. Ele é a epifania de Deus. Epi é uma partícula em grego que significa máxima, acima de todas. Ele é a manifestação completa do Deus vivo entre nós. Ele também é superior aos anjos. Primeiro porque é filho de Deus, e os anjos são apenas criaturas. Como filho do homem, como ser humano que se encarna e se faz homem, os anjos também não são humanos, são espíritos ministradores, e a superioridade de Jesus Cristo é mostrada também através, especialmente porque a carta é dirigida a hebreus, provavelmente judeus convertidos do judaísmo e que se tornaram cristãos e que estavam talvez sentindo assim um certo desânimo. No capítulo de hoje, no estudo de hoje, nós vamos perceber isso. Parece que eles estavam meio que titubeando na fé, parece que eles não haviam crescido, que eles haviam permanecido na imaturidade espiritual. Então, o autor da carta aos Hebreus começa a mostrar, a partir dos fundadores da fé israelita, aqueles que são considerados os grandes pilares
do estudo do Antigo Testamento. Por exemplo, Cristo é superior a Moisés. Moisés é o fundador da religião de Israel, ele é o grande legislador, é quem nos dá a Torá, é aquele que retira o povo do Egito, e, portanto, faz o primeiro ato salvífico sobre todo o povo, uma salvação que depois é retomada como modelo para a salvação de Jesus Cristo. Mas Jesus, embora Moisés tenha construído o tabernáculo no deserto, que era um tabernáculo temporário, Jesus é o construtor do tabernáculo eterno de Deus. Jesus foi quem construiu, na verdade, ele está construindo a morada de Deus com os homens, o corpo de Cristo, a igreja de Jesus, o edifício para a habitação do Deus vivo. Deus tinha dito a Davi que ele não habita em casas feitas por mãos humanas. Ele não habitou no tabernáculo do deserto, ele fez sentir ali a sua presença. Ele fez uma manifestação, uma fania de Deus. E essa manifestação acompanhou o povo durante o deserto. Moisés foi responsável por isso, mas Cristo é superior. Por quê? O templo foi destruído e Deus está construindo agora o verdadeiro templo para a eternidade. E a superioridade de Jesus até sobre Josué, que quem levou o povo para dentro da terra prometida. Por quê? Porque Jesus deu ao povo, novo povo de Israel, a oportunidade de abrir um caminho definitivo para a terra prometida, que é a eternidade. Josué guiou o povo até Canaã, e ele é grande por causa disso, mas Jesus é superior a ele. Portanto, diante disso tudo, o capítulo que nós começamos a ver é o capítulo que vai nos dar, primeiro, no meio destes textos todos que nós já vimos, há ali no capítulo de 3, versículos 12 a 14, uma advertência contra a incredulidade. Então ele diz assim, olha, tomem cuidado, porque mesmo aqueles que saíram do Egito foram incrédulos durante o tempo do deserto e caíram no deserto. E não entraram no descanso de Deus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, há uma advertência aí contra a incredulidade, contra não aceitar este que é superior a tudo aquilo que Deus já havia feito no Antigo Testamento, embora ele seja a culminância. A questão é que Deus vai construindo a salvação, então Jesus vem justamente na plenitude dos tempos. Por isso ele é superior. Isso não quer dizer que tudo aquilo se perde, não. A superioridade de Cristo é construída sobre todo o arcabouço do Antigo Testamento e da aliança, do relacionamento de Deus com os homens. E agora, neste capítulo, nós temos uma advertência não mais contra a incredulidade em aceitar, mas a incredulidade em permanecer. Muito mais sério, uma vez que você conheceu a Deus, uma vez que você provou da presença de Deus, e você não quer produzir frutos de uma vida com Deus, aqueles que chegaram-se a Deus, como estes hebreus, e agora estão pensando em ir embora, estão pensando em abandonar. A apostasia é a coisa mais grave do que a Bíblia nos trata. Alguns chegam a compará-la, e há uma grande controvérsia sobre isso, chegam a compará-la ao pecado que não tem perdão. É o abandono de Cristo, conhecendo-o perfeitamente. E essa advertência é feita nestes textos que nós vamos ler e vamos estudar hoje, do capítulo 5, versículo 11, até o capítulo 6, versículo 20. Há uma coisa interessante, que o capítulo 5, versículo 10, diz que Jesus é superior ao próprio sumo sacerdote, que eu não coloquei naquele resumo, né, porque esse assunto ele começa a ser tratado, mas tem essa advertência, e aí vem o tratamento completo do assunto. Mas diz que ele é o sumo sacerdote de uma ordem superior, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vamos ver a relevância disso para hoje. Então, Hebreus 3, de 12 a 14, faz essa advertência contra a incredulidade. Meus irmãos, cuidado
para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Esse texto é o texto de Hebreus 3, de 12 a 14, na linguagem de hoje. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as Escrituras se aplicar a nós, animem-se uns aos outros, ou animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vós se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração, pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o princípio. Notem, essa é a primeira, é assim, cuidado, cuidado. Quando você ouvir a voz de Deus, hoje se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Cuidado com a incredulidade. Mas a advertência que é feita agora no capítulo 5 é mais séria. É uma advertência contra a apostasia. Mais do que não crer, é pior dizer que crê, conhecer, provar das bênçãos espirituais e abandonar. Este abandono é por causa da maturidade e imaturidade que muitas vezes nós insistimos em permanecer. Ao invés de crescer, de procurar aprender, de querer entender cada vez melhor, não, nós ouvimos tudo quanto é gente, somos levados ao redor por todo e qualquer vento de doutrina, permanecemos na imaturidade porque continuamos tomando leitinho apenas e não nos alimentamos de comida sólida, não nos aprofundamos num conhecimento, num buscar, num andar na presença de Deus. Esta apostasia nos mostra a necessidade de crescer, de não sermos mais como crianças, de desenvolvermos a nossa fé. E, além disso, se ouvirmos a voz de Deus e não queremos permanecer, se nós abandonarmos, há uma impossibilidade de renovar o arrependimento. Ah, mas como assim? Deus não está chamando sempre? Sim, sim. Nós estamos falando aqui de uma apostasia irreversível, daquele abandono que é para sempre, daquele abandono de alguém que viu, percebeu e fez como Judas. Note. Por fim, há um encorajamento para perseverar nas promessas de Deus. Vamos ver isso assim, ponto a ponto, versículo por versículo. Se você quiser abrir a sua Bíblia no capítulo 5, versículo 11, todos os textos que eu coloquei aqui são da Bíblia na linguagem de hoje, e é interessante fazer uma comparação. Então, pega a sua Bíblia e abra lá em Hebreus, capítulo 5, versículos 11 a 14, que vai nos falar da maturidade espiritual. Temos muito que dizer a respeito desse assunto. Ele acabou de dizer, no versículo 10, ele disse assim: Jesus Cristo foi consagrado sumo sacerdote numa ordem superior à de Arão, a ordem de Melquisedeque. Então, ele é sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Sobre esse assunto, a respeito desse assunto, eu tenho muita coisa para dizer, mas vocês custam a entender as coisas. E é difícil explicá-las. Nós estamos falando aqui de coisas profundas. Depois de tanto tempo, há pessoas que estão há anos na igreja, mas se recusam a crescer. Vocês já deviam ser mestres, principalmente os hebreus, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições, os fundamentos dos ensinamentos de Deus, da fé. Por exemplo, em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo e o que está errado. Então, é interessante a gente ver como a igreja moderna, como o povo de Deus hoje em dia está infantil na fé. Acreditam em qualquer coisa. Acreditam em qualquer coisa. Agora existe uma campanha tremenda, existe uma mudança que vai ser feita
no sistema brasileiro de bancos, que vai facilitar, algo que já ocorre no mundo inteiro, é o chamado Pix. Você já deve ter ouvido falar, o seu banco talvez já tenha até mandado alguma coisa por correspondência. O que é o Pix? Ao invés de você dar o número do banco, o número da conta, o número da agência, o número do banco e o seu CPF, você simplesmente escolhe uma coisa, um número de telefone, uma frase, ou o seu próprio CPF, e quando você tem alguém que queira fazer um pagamento para você, você dá esse número e a pessoa digita esse número no banco dela e todas as informações sobre a sua conta estão ali. Então, as transferências bancárias vão ser muito mais rápidas e serão feitas de uma maneira muito mais ágil, sem precisar daquele monte de números, a não ser aquele número, aquela chave, aquela senha que você estabeleceu, que você pode passar para as pessoas. Ah, mas é perigoso, a pessoa tem ali, tem não, ela não vai ter acesso aos seus dados. O que ela vai fazer é botar aquele senha que você colocou para o pagamento, e aquilo vai cair na sua conta, porque aquilo é uma chave encriptografada. Pois bem, já tem gente por aí dizendo que essa é a marca da besta. Que isso, quem se submeter a isso, não vai poder comprar nem vender, o que é uma grande besteira. Hoje, se qualquer um quiser impedir de comprar ou vender, não precisa dessa chave. Não precisa disso. Então, este é um exemplo. Esse é um exemplo. Tem gente já fazendo campanha, não entra, não faça, não sei o quê, o que não tem fundamento bíblico nenhum. Esse tipo de coisa demonstra essa imaturidade. As pessoas acreditam em qualquer coisa, só porque a pessoa se mostra. Nessa época de eleição, por exemplo, é muito comum. A gente acredita no político porque ele foi na igreja. A gente não reparou que ele só foi na igreja na época de eleição. Que ele nunca apareceu na igreja. Claro que existem aqueles que já têm a sua igreja, que vão dominicalmente, mas agora vai começar a aparecer gente se dizendo crente. Para quê? Para enganar os cristãos. E os cristãos se deixam enganar. Por quê? Porque são infantis. E essa infantilidade precisa acabar. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Alguém precisa dizer que é mal uma pessoa estuprar alguém? Mas não, mas é diferente, percebe? A gente está se deixando levar por qualquer vento de doutrina. Vamos continuar. Hebreus 6, de 1 a 3, fala, já que nós temos sido infantis, e os hebreus estavam sendo infantis, é preciso crescer. Assim, vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo, que são importantes, para os que são novos na fé. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem. Isso já foi feito. Isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. Todo mundo sabe disso, pelo menos se está na igreja. Isso é o mínimo que deveria saber. Mas nem isso está sendo ensinado. Está sendo ensinado é outra coisa. Estão ensinando um Deus que não exige nada de você. Não exige que você abandone os seus erros, os seus pecados. Segundo, o ensinamento a respeito de batismos e da cerimônia de pôr as mãos sobre os cristãos. Aqui ele está falando especialmente para os judeus, porque os judeus não tinham um batismo, ele tinha vários batismos para quem era de fora. Eram lavagens cerimoniais, até que tudo. Havia aquela imposição de mãos sobre o sacrifício para que transferisse o pecado para tudo isso fazia parte da velha aliança. E o escritor aos Hebreus está dizendo, não preciso ficar ensinando isso para vocês. Vocês já aprenderam isso. Vocês já sabem. A ressurreição dos mortos, fica falando sobre essa... É um assunto importante e tal, mas se você não sabe que Jesus vai vir e ressuscitar todos os mortos, é preciso voltar lá para o início. Você não sabe que Deus vai fazer o juízo eterno? Que esse juízo é de uma vez por todas? Então é preciso recomeçar na fé. Vamos em frente. E se Deus quiser, é isso o que nós faremos. E aí, Hebreus 6,
de 4 a 8, vai dizer o seguinte: olha, se você sabe essas coisas todas, e mesmo assim está pensando em abandonar a fé, pode ser que não haja possibilidade de arrependimento para você. Preste atenção. Você já conhece a verdade. Você já sabe o que é certo e o que é errado. Você já sabe o que é preciso para ser salvo. Crer no Senhor Jesus. Você já sabe, já entregou sua vida a Jesus. Agora, pensando em abandonar a fé, como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo. Elas já sabem. Você chega para elas e fala: Jesus morreu para você. Jesus quer que você se arrependa. Eu sei disso. É impossível. A não ser por uma ação milagrosa da parte de Deus. Porque se eles estão fazendo assim, é como se estivessem crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Deus abençoa a terra que recebe chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Quer dizer, quando Deus faz a terra florescer, essas plantas são úteis. Mas se a terra é cuidada, é guardada, é semeada e não produz, essa terra que produz mato e espinho, não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. Não serve para nada. Há um perigo aí, e para entender esse texto, que talvez seja um dos textos mais difíceis da Bíblia, nós precisamos nos lembrar de uma parábola, que está lá em Marcos, capítulo 3, de 1 a 13, que fala que é a parábola do semeador. Vamos nos lembrar aqui que há 4 tipos de solo. Quando o semeador sai a semear, e a semente é a palavra de Deus, existe aquela semente que cai à beira do caminho, que são justamente as pessoas que ouvem, mas não dão muita atenção, tal. Essas pessoas ainda podem vir a se arrepender. Mas elas são tão desatentas ao que se diz, muitas vezes porque estão vivendo um momento bom da sua vida e tal, acham que não precisam de Deus, que vêm as aves e comem a semente. Quer dizer, o diabo rouba delas a atenção para as coisas de Deus. Essa pessoa ouviu assim, está ouvindo há tanto tempo, mas nunca tomou uma decisão. O perigo dessa pessoa é nunca tomar essa decisão e não conhecer a salvação. Existe um outro tipo de solo que é mais complicado, que é o solo cheio de rocha. E é aquele solo que, quando cai a semente, ela nasce com rapidez, mas ela não tem profundidade. Provavelmente é esse tipo de solo de que o apóstolo, o escritor, né, nós não sabemos se é apóstolo ou não, o escritor está falando. A semente caiu ali, ela brotou rápido, bonito, que coisa beleza. Só que como a raiz não tem profundidade, porque é cheia de pedra ou de terra muito endurecida, ela não consegue penetrar, essa semente, quando o sol sai, ela queima a planta. A planta não sobrevive no solo rochoso. E aí pode haver a apostasia. Será que é possível recuperar esse solo? Há aqueles que caem entre os espinhos. Os espinhos são os cuidados deste mundo. O sol pode significar o sofrimento, a perseguição, né? Pode ser o que estava acontecendo com os crentes lá, a quem essa carta é dirigida. Eles saíram do judaísmo e agora estavam sendo perseguidos dentro da própria comunidade.
Aqueles que a semente cai entre os espinhos são aqueles que estão cheios de cuidados deste mundo, estão mais preocupadas com as riquezas, com ganhar dinheiro, com crescer, com se fortalecer. O que acontece? Quando a semente começa a brotar, os espinhos a sufocam. Os cuidados deste mundo impedem. Então, notem, de toda a semente que foi semeada, 3/4 se tornou inútil. 3/4 não tiveram resultado. Mas há um tipo de solo que compensa os outros, que é a boa terra. Na boa terra, a semente cai e faz uma produção além das expectativas. Cada semente produz 30, produz 60 ou produz 100. Que é o que a parábola diz. Para a gente entender essa passagem aqui, né, o texto está falando do solo que recebe a semente, é regado por Deus. Mas ao invés de produzir como a boa terra, ou fica à beira do caminho, são aqueles que não creem, por isso a advertência, para que você creia, ou são aqueles que a semente começa a brotar, mas ao invés de produzir, ou ela é queimada pela falta de profundidade, ou ela é sufocada pelos cuidados deste mundo. E aí, aquele solo, ele se torna mais duro ainda. E é como se ele estivesse rejeitando a Cristo. É como se ele estivesse cometendo o pecado da apostasia, que é justamente o abandono irreversível de Deus. Então, para entender essa passagem, nós precisamos voltar justamente a essa a parábola do semeador. Por que nós devemos perseverar? Porque Deus não é injusto. Porém, ainda que falemos desta maneira, meus queridos irmãos, estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. Deus não é injusto. Ele reconhece o que vocês fizeram. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram, na ajuda que deram, e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Então, a nossa esperança está baseada no fato de que Deus é justo. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Então, a primeira razão pela qual nós devemos perseverar e não devemos abandonar a fé é porque Deus é justo. Ele não é injusto. Ele também empenhou a sua palavra. Vejam que a gente está seguindo o texto, versículo por versículo. O versículo 3 vai dizer, Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. Como ele não tinha ninguém superior a quem jurar, por quem jurar, ele jurou pelo seu próprio nome. E como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome e disse a Abraão, eu prometo. Note que é uma declaração solene de Deus. Certamente abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes. Abraão já estava com 90 anos quando ele recebeu essa promessa. Ele já havia titubeado uma vez, porque ele resolveu ter um filho com a escrava, e isso deu uma confusão tremenda. Mas Deus disse, não é esse o seu herdeiro, o herdeiro que eu prometi. E aí, Abraão, a partir daí, teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Quando alguém jura, usa o nome de uma pessoa que é maior do que ele, e o juramento acaba com qualquer discussão. Isso, naquela época, os juramentos eram extremamente solenes. Como eles começaram a se tornar muito fúteis, eu juro por isso, eu juro por aquilo, eu juro por Deus, juro, minha mãe pode cair mortinha, juro pelos meus filhos, juro por... E era por quê? Porque a palavra das pessoas não valia nada. Elas diziam e voltavam atrás. Então, cada vez mais o juramento foi se tornando uma maneira de enganar as pessoas. Deus proibiu o juramento.
Mas se você tiver que fazer um juramento, seja esse juramento solene. Quando você comparece perante um júri, perante um tribunal, você jura dizer a verdade. Nada mais que a verdade. Não precisa invocar ninguém. Olha, minha mãe pode morrer, né? Umas loucuras que inventam por aí. Mas Deus, quando Deus fala, a sua palavra tem o valor de um juramento. E Deus não se retrata, ele empenhou a sua palavra. Ele não é injusto, ele é justo, e ele empenhou a sua palavra. E por isso, nós podemos confiar, porque Deus não mente. Os versículos 17 a 20 vão dizer assim: Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido, que jamais mudaria a sua decisão. Por isso, junto com a promessa, fez o juramento. Esse juramento é dado quando ele diz assim: certamente te abençoarei. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas. A respeito delas, Deus não pode mentir. Ele não mente. E assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança de que nos foi dado. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Inclusive, na outra versão diz assim: essa esperança é a âncora da alma, onde nós firmamos a nossa alma, para que a nossa alma não esmoreça, para que a nossa esperança não se desfaça. Ela passa, essa promessa passa pela cortina do templo, do céu, e entra no lugar santíssimo, celestial. É Jesus entrando nos céus. Foi lá, para o nosso bem, que Jesus entrou antes de nós. E ele se tornou para sempre o grande sumo sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. É muito interessante esse texto, porque ele vai falar que sobre por quê, né? Por que nós podemos, então, ter paciência, ter esperança? Por que nós podemos e devemos continuar firme e crescendo na fé e não abandonar a fé? Primeiro, porque Deus é justo, ele não é injusto, ele reconhece o que nós fazemos. Segundo, porque Deus empenhou a sua palavra. Terceiro, porque Deus não mente. São coisas imutáveis. E aí vem o encorajamento desse texto para que nós perseveremos nas promessas de Deus. Então, olha só, por quê? Porque Deus não é injusto. Por isso, não devemos ser indolentes, mas cheios de esperança, imitando os que perseveravam. Lá no capítulo 11, ele vai dar uma lista daqueles que foram firmes, que são os heróis da fé. Deus fez um juramento. Abraão esperou, então, com paciência a promessa. E, por fim, como Deus não mente, devemos ancorar a alma na fidelidade de Deus. Agora, olha que coisa interessante esse texto aqui. Lembra que quando nós estudamos esse assunto, deixa eu pegar aqui, deixa eu mostrar para vocês no texto bíblico, para que a gente possa compreender e a gente possa trabalhar esse assunto. Olha aqui, né? Nós começamos aqui no capítulo 5, versículo 10 de Hebreus, né? Esse capítulo 5 é o final do que foi falado e diz assim: Deus nomeou o grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quando ele fala em Melquisedeque, ele para e pensa assim: será que eles vão entender? E aí vem toda essa advertência que vai colocando aqui, olha só, né? Exortação para o progresso na fé, os perigos espirituais,
as coisas melhores que pertencem à salvação. Ele vai terminar no versículo 20, voltando ao mesmo assunto. Como é que diz aqui? Olha só. Voltando ao mesmo assunto. No versículo 20, ele vai dizer assim, olha, por isso, vamos lá, no versículo 17, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, para aquele lugar de descanso, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Esse véu é o véu lá de Levíticos 16, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Percebe que essa exortação fica exatamente entre duas menções da ordem de Melquisedeque. Então, para introduzir esse assunto da ordem de Melquisedeque, que nós já estudamos e vamos voltar a estudar a partir do capítulo 7, ele faz novamente essa menção. Então, entre as duas menções da ordem de Melquisedeque, existe uma exortação. E essa exortação é para que permaneçamos firmes. Olha o que diz aqui, né? Tendo sido nomeado por Deus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Onde é que está isso? Hebreus 5:10. Aí, então, vem a advertência. Qual é a advertência? A advertência é por causa da imaturidade, a necessidade de crescimento, e ele termina perguntando, que tipo de terreno você é? Você é o terreno que a semente cai e fica jogada no canto? Você é um terreno rochoso, que aceita com rapidez a alegria, a salvação, mas depois foge e deixa que as dificuldades venham a destruir a tua fé? Ou você é o terreno que está cheio de espinhos escondidos, porque a sua preocupação é com as coisas deste mundo, com as coisas que nos desviam do caminho da salvação? Que tipo de terreno Deus quer? Aquele terreno bom, em que a semente cai e ela dá muito fruto. Por isso, é necessário perseverar. É necessário suportar o sofrimento. Tende por motivo de grande alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz esperança. E a esperança tem que ter ação completa. Está lá em Tiago. Para que sejais em tudo perfeitos e em nada deficientes. Então, a necessidade da perseverança se dá, e a gente vai perseverar por causa de três coisas. Em primeiro lugar, Deus é justo, ele não é injusto. Segundo, ele empenhou a sua palavra. Mais do que isso, Paulo vai escrever aos Romanos e ele vai dizer assim, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou. Então, notem, Deus não mente. Ele empenhou a sua palavra, não só a sua palavra falada, mas a sua palavra viva, que é Jesus, o seu Filho. Ele deu o seu Filho como penhor. E nos deu também o Espírito Santo como penhor. Sabe o que é penhor? Penhor é quando você precisa de um dinheiro, e você tem uma coisa valiosa, e você vai lá na loja de penhores, ou na Caixa Econômica Federal, que hoje é quem faz isso, e eles avaliam aqui, isso aqui vale tanto. Eles dão 10% do dinheiro que aquilo vale,
para você ir resolver o seu problema. Agora você faz uma promessa de que é tanto tempo e tal, você vai arrumar aquele dinheiro, porque o que está lá vale muito mais do que o que você pegou emprestado, e vai lá e vai pagar com determinados juros e vai resgatar o seu penhor. Se você não paga aquele pouquinho, você perde muito. Deus deu muito, o seu filho, como penhor da sua palavra, de que iria nos salvar. E agora a gente está querendo abandonar a fé e deixar para lá esse tesouro que Deus nos deu. Por isso nós precisamos perseverar. E aí termina dizendo, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Notem que entre o 5:10 e o 6:20, a gente tem este texto que nos coloca diante da grande responsabilidade que nós temos. O que vem a seguir, o que vem a seguir é o capítulo 7. E o capítulo 7 vai nos mostrar o seguinte, olha aqui. Melquisedeque, tipo de Cristo, capítulo 7. O sacerdote de Cristo é superior ao levítico, o sacerdócio de Cristo. O sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. Cristo, sacerdote único e perfeito. Jesus, o grande sacerdote da nova aliança. A aliança antiga era o símbolo transitório da nova. E os ritos e ofertas mosaicos eram imperfeitos e ineficazes, porque Deus agora tem um novo santuário, que é a igreja, o povo de Deus. O sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz, de uma vez por todos. E a morte de Cristo vai nos dar esta nova aliança, porque o sacrifício de Cristo é eficaz, ele tira os pecados. Lembra que os sacrifícios do Antigo Testamento fazia expiação pelos pecados? Expiação é cobrir, né? O sacrifício de Cristo faz uma expiação perfeita, porque ele não só cobre, mas ele anula. Os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. A expiação feita por Cristo é divina e permanente. E, por fim, lá no capítulo 11, nós vamos ter a lista, né, o privilégio do acesso dos crentes à presença de Deus, o nosso sacerdócio, o castigo do pecado voluntário, né, e o apelo para o passado, e aí vem, então, a lista dos heróis da fé. Isso tudo nós veremos nas próximas aulas, para as quais você está convidado e nós aguardamos a tua presença. Se você quiser, eu vou colocar aqui a lista das aulas passadas para você poder rever essa série A Lei de Deus, estudo de Levíticos, estudo de Hebreus e todos os textos que fazem parte desta série da Lei de Deus na nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe sua vida e até mais tarde no nosso culto e até a próxima aula na semana que vem, se Deus assim nos permitir. Que Deus abençoe sua vida.